Oi meninos, oi meninas, e aí moçada do terceiro período, beleza? Começando o nosso segundo bimestre, hein? Reta final. Vamos, que é para vocês já começar o quarto período ano que vem, beleza? Então vamos ver aqui o que a gente tem. Primeiro, a gente vai falar sobre imperialismo. O que é imperialismo? O que quer dizer que um país é imperialista? Então, o que é imperialismo? É a prática através da qual nações poderosas procuram ampliar e manter controle ou influência sobre povos ou nações mais pobres. O que significa dizer que um país é imperialista? Imperialismo não é nenhuma novidade na história da humanidade. Desde os tempos antigos, há registro de regiões dominando outras regiões, ou mesmo civilizações inteiras sendo submetidas por outras civilizações. O imperialismo tem seu auge no século XIX e tem os países europeus como seus principais agentes. Então, o que quer dizer um país imperialista? É uma nação que manda em outra nação ou em outras nações, né? Isso aí. Mas por que será que a Europa, ou ele falou ali no slide anterior, né, dos países europeus, se tornou imperialista? Em 1850, a partir da metade do século XIX, a Europa se torna o continente mais poderoso do mundo. Por quê? Porque a Revolução Industrial é um verdadeiro sucesso. As fábricas produzem a todo vapor e produzem muito mais do que a própria Europa pode consumir. Por isso, é preciso encontrar novos mercados para esses produtos industrializados. É preciso romper as fronteiras de outros países, não só para vender mas também para obter matérias-primas para as indústrias. Importante isso, hein? E são basicamente esses dois fatores, a busca de novos mercados e a obtenção de matéria-prima, os responsáveis pela maior corrida imperialista já vista entre os países europeus. Então, nós temos aqui, né, ó, daqui vem para cá. O imperialismo na África e na Ásia. Bom, a gente vem aqui, ó, agora daqui para cá, tá? A nossa leitura aqui começa aqui, ó, a segunda revolução industrial. As novas tecnologias e a expansão industrial na segunda metade do século XIX, né? Ou seja, 1850, sucessivas inovações tecnológicas impulsionaram o desenvolvimento de novas indústrias e estimularam a realização de novas pesquisas e invenções. Os avanços na industrialização atingiram os campos, resultando também num grande aumento da produção agrícola. Vamos para cima aqui, ó. Na transformação dessa matéria-prima extraída nos países colonizados, isso aqui você estuda desde a quinta série, que é o sexto ano, tá? Em produtos manufaturados está implícita uma relação de exportação que foi se tornando mais complexa e ampla. À medida que a tecnologia se aprimorava, a industrialização se acelerava e se expandia, fomentando conflitos entre as principais potências europeias. Beleza? Continua. Daqui a gente vem para cá, ó. Agora é assim, viu? Das potências europeias. Fora da Europa, a industrialização ocorreu nos Estados Unidos e no Japão. Só que essa parte aqui é muito importante, como diz o Gru lá no Malvado Favorito, muito importante. Por quê? Porque Estados Unidos e Japão foi bem depois da industrialização, tá? A Inglaterra foi muito antes. Pode ver que Estados Unidos e Japão não é na Inglaterra, né? As mudanças econômicas, sociais e políticas desse período tiveram como base duas novas fontes de energia, a eletricidade e o petróleo. Que aí, porque a primeira revolução foi o carvão e todas as máquinas a vapor, né? A geração de eletricidade mais barata que o carvão e inesgotável tornou-se possível a invenção do dínamo na segunda metade do século XIV. Utilizada inicialmente na iluminação pública, a eletricidade cada vez mais foi substituindo a energia a vapor nas fábricas e nos transportes. Porque nós tínhamos também o trem, né? A vapor. É isso. De cá, a gente vai pra cá, tá? Ó.
O período começou a ser utilizado como fonte geradora de energia a partir de 1859, quando se perfuraram os primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos. As inovações tecnológicas do período impulsionaram outros inventos e um grande desenvolvimento da indústria. No setor elétrico, o destaque foi a invenção do telefone, do telégrafo e do rádio. A indústria química teve um grande impulso com a produção de fertilizantes, artigos sintéticos, novos explosivos e medicamentos. Ao mesmo tempo, houve a revolução nos meios de transporte, com a expansão dos trilhos ferroviários, a construção das ferrovias transcontinentais e a substituição definitiva dos navios à vela pelos navios a vapor, facilitando o armazenamento de cargas e a distribuição de mercadorias distribuídas para outros continentes. E aí, bom, daqui, cadê? Novos métodos de produção foram implementados na agricultura com a utilização de máquinas de fertilizantes químicos, ocasionando assim o aumento da produção de grãos. Essa mudança acarretou o barateamento dos preços dos produtos agrícolas e possibilitou um grande aumento demográfico. Por que um aumento demográfico? Se barateou os preços dos produtos agrícolas, as pessoas estavam comendo mais. Se estavam comendo mais, possivelmente o corpo das mulheres conseguiu segurar uma gestação até o fim, certo? Aí daqui, nós vamos para cá. A população da Europa, que era aproximadamente 145 milhões de habitantes em 1750, aumentou para 256 em 1850 e em 1900 chegou a cerca de 450 milhões de pessoas. Então, esse aqui é os meios de transporte e a demografia, né? E daqui nós vamos para cá. Ou seja, alimentar faz muito bem, né? A formação dos oligopólios. Durante a primeira revolução, de fins do século XVIII e meados do século XIX, esse século XIX aqui, meados é início de 1800. Quando fala metade do século XIX, é 1850. A iniciativa individual assume um papel decisivo na constituição de uma empresa e na sua expansão. Indústrias de tecido ou de calçados, por demandarem menos investimentos e capitais, podiam se instalar e crescer com recursos do próprio empresário. Desculpa que esse aqui, indústria de tecido de calçados, por demandarem menos investimento de capitais. A gente corta esse aqui, ó. Tá repetindo, né? Aí, consertamos. Bom, o que nós temos? Na segunda revolução industrial, ao contrário, a complexidade e o alto custo das novas atividades econômicas, como uma usina hidrelétrica ou uma companhia petrolífera, exigiam um grande aporte de capitais, ou seja, de dinheiro, não era igual a indústria de calçados, né? Que dificilmente poderia ser obtido com recursos individuais. E aí, a dificuldade para cá e depois para cá. Porque de vez em quando eu vou fazer o contrário, né? A dificuldade de sustentar os novos individuais criou os novos investimentos com recursos individuais criou um cenário privilegiado para a atuação dos bancos e das instituições financeiras, que passaram a investir na indústria, no comércio, na agricultura e na mineração e a controlar essas atividades por meio de empréstimos, que é assim que os bancos ganham dinheiro, né? Empréstimos, juros altos, eles ganham dinheiro assim. Assim, muitas empresas sem capital suficiente para enfrentar a concorrência associavam-se formando oligopólios. Isso aqui é muito importante. O que são oligopólios? Um pequeno grupo de empresas poderosas que controlavam determinado ramo da produção. O primeiro modelo da associação empresarial era o trust. Esse também, está dentro do oligopólio, formado quando várias empresas de um mesmo setor interessadas em controlar preços, produção e mercado, formando uma única organização. Então, nós temos aqui, por exemplo, desse aqui, nós temos a Ambev. Ambev. E não. Deixa eu apagar isso aqui.
é a Ambev, tá? Que tem várias marcas de cerveja. Tá ruim de escrever, por isso que eu não escrevi, tá? Que tem várias marcas de cerveja na mesma fabricação dela. Só que eles continuam com o mesmo nome das cervejas, porque tem gente que prefere, tipo, pode ter o mesmo gosto, mas eles preferem tomar a cerveja daquela marca, entendeu? Muitas empresas ainda estabeleceram acordos para controlar preço e combater os concorrentes. O que mais? Esse modelo era de associação, era o cartel. Cartel é outro aqui, ó. Aqui em Anápolis nós temos cartéis de postos. Não, esquece. Postos de combustível aqui em Anápolis nós temos cartéis. Por quê? Porque qualquer posto que você vá, se tiver algum mais barato que o outro, é coisa de centavos. Não chega nem em real, né? E aí, nós temos então nos postos de combustíveis aqui da cidade de Anápolis. Eu ia escrever Anápolis aqui, posto de combustível, mas é difícil, mas... Criou-se também a holding, outro nome importante, tipo de organização econômica que detém o controle acionário de um grupo de empresas em um mesmo ramo ou de ramos diferentes. A formação dos oligopólios resultou porque um número reduzido de empresas controlava os principais setores da economia, né? Então, é a crise capitalista de 1873 e seus efeitos. Aqui já é final do século XVIII, né? XIX, né? O aumento acelerado da produção, impulsionado pelos avanços técnicos, gerou uma grande depressão, que se estendeu de 1873 a 1896 e se caracterizou pela superprodução, pela queda generalizada dos preços e dos lucros e pela falência de muitas empresas, além de mercados consumidores das potências industriais europeias aumentaram a procura por matéria-prima. Olha! E aí eles tinham que procurar colônias para isso, né? Acirrando a corrida por produtos provenientes da América Latina, da África e da Ásia. Muito importante isso aqui. O aumento da produção europeia também exigiu novas terras que pudessem absorver a mão de obra excedente, gerando maior movimento migratório da indústria. Então vamos lá. Os territórios africanos e asiáticos tornavam-se assim uma válvula de escape para uma iminente crise social europeia, tanto do ponto de vista econômico quanto da aquisição de novas fontes de energia e novos mercados consumidores, quanto do ponto de vista social, ao deslocar uma enorme quantidade de europeus para os territórios colonizados. Gente, foi muita gente que foi mandado para esses locais, tá? Então vamos lá. Imperialismo, o colonialismo no século XIX. No contexto histórico de formação do capitalismo financeiro, quando os bancos e as instituições financeiras passaram a controlar diretamente a indústria e outras atividades da economia, o colonialismo tornou-se uma necessidade histórica para a expansão do capitalismo. Tornou-se na visão de quem é dono dos meios de produção, tá? O processo de expansão das grandes potências industrializadas em busca de colônias e áreas de exploração econômica, impulsionado pelos interesses do capital financeiro dos grandes oligopólios, convencionou-se chamar de imperialismo. Então, isso aqui é muito importante, tá? Vamos para o próximo, que a gente tem uns 700 mil aqui para poder falar. Em sua essência econômica, o imperialismo é a fase do capitalismo monopolista e financeiro em que poderosos grupos de grandes empresários e financistas, situados nas nações mais ricas, promovem a fusão do capital industrial e bancário, resultando numa enorme concentração da produção e do capital, ou seja, numa enorme concentração de dinheiros, né? Por isso é que tem as ações, os bancos, as financeiras, acumulou muito dinheiro. Então, de cá nós vamos para cá. Muito bem. Depois eu vou querer uma rosinha. As modalidades do imperialismo. A dominação imperialista apresentou em cada região características específicas de acordo com os interesses das potências imperialistas e relações estabelecidas com as elites locais. Podemos identificar os seguintes tipos de dominação imperialista nos territórios da América Latina, que é onde nós estamos, né, na América Latina. Professora, mas eu estou na América do Sul. Pois é, mas a América do Sul faz parte da América Latina, economicamente e historicamente falando. Da África e da Ásia.
Área de domínio econômico. O que é isso? São países independentes que não sofriam dominação política direta, mas eram explorados economicamente e persuadidos a tomar medidas que beneficiavam os países imperialistas. É o caso nosso. Então, a nossa área aqui, ó, a nossa. Isso aqui é importante. O nosso aqui, ó. Domínio econômico, tá? Outro. Nessas áreas de dominação, a busca do lucro não era meta. Calma lá. Não era meta apenas das empresas privadas, mas se converteu numa política nacional seguida pelos estados europeus, financiada com fundos públicos e apoiada pela criação de aparelhos administrativos políticos. Beleza, tá. E aí? A outra que nós vamos aqui, ó, nessa área de dominação, né? Na nossa lá, que é o caso da nossa. De cá nós vamos para cá. Áreas de protetorado, domínios coloniais tratados como aliados, mantendo-se quadros dirigentes locais, mas subordinados a uma autoridade europeia presente, por exemplo, a Índia. Áreas de colonização direta, áreas dominadas militar, política e economicamente, com a presença no local de quadros dirigentes europeus, diversas regiões da África, que a África é um continente, tá? A África não é um país. E áreas de influência, territórios em que os dirigentes locais eram mantidos, mas obrigados a assinar tratados que garantiam vantagens econômicas jurídicas à potência estrangeira. Estabeleciam também que os cidadãos do país dominados residentes nessas áreas estavam sujeitos a leis desse país, a China, por exemplo. E aí, nós vamos para cá, que é a expansão europeia na Ásia e a dominação britânica, né, na Índia. A dominação britânica na Índia promoveu a destruição das comunidades tradicionais indianas, que combinavam a pequena produção agrícola com a produção artesanal. A política inglesa ajudou a enriquecer alguns poucos comerciantes locais, mas resultou na miséria na maior parte da população indiana, e isso até hoje, tá? Na Índia tem muita gente rica, mas a grande maioria é muito pobre, mas extremamente pobre mesmo. Como consequência, em 1857 e 58 ocorre a Revolução dos Cipaios, organização pelos soldados coloniais indianos. Após reprimir a revolta, o governo britânico dissolveu a Companhia das Índias Orientais, que assumiu diretamente o comando da sua colônia aí, né? Então vamos para o próximo, senão passa aqui. Aqui está o mapa, só que de onde eu copiei também ele estava assim, tá? Não foi problema aqui não. Imperialismo na China, que nós estamos falando da Ásia e da África, né? De cá nós vamos para cá. E aí, a Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos direcionaram seus esforços de dominação também para a Ásia Oriental, para a China. A China tinha como vassalos vários vizinhos. O que são os vassalos? As pessoas que trabalham para ela. Vietnã, Birmânia, Coreia, Mongólia e Tibete, o que atraiu os interesses dos países imperialistas. Por quê? Porque olha o tanto de país sob o comando de um e o tanto de matéria-prima e consumidor que eles teriam, né? As potências europeias, no entanto, encontravam dificuldade para estabelecer empreendimentos na China, pois o governo sempre, né, exercia um poder centralizado e que colocava empecilhos aí nessa penetração estrangeira. E aí nós tivemos aquele negócio do ópio, né, na China, lembra? Lá que eu falei para vocês, lá no, acho que no primeiro bimestre de vocês, em agosto, eu coloquei vídeos sobre o ópio, né? Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro ou o segundo vídeo. Então, a gente pula essa parte aqui um pouquinho, mas vocês vão ler. E aí, a guerra do ópio produzido na Índia e na Birmânia, o ópio era comercializado pela Companhia das Índias Orientais com permissão da coroa britânica. E o ópio para a saúde, né, diante das consequências para a saúde da população chinesa, em 1839 a 1839 as autoridades chinesas promoveram a queima de 20 mil caixas de ópio na província de Cantão, ato que foi considerado uma afronta aos britânicos, o que deu início à Guerra do Ópio. Cantão, hoje, ela é uma marca de roupa, e que por um acaso ela é cara. Ela é tipo a Sibéria, né? Ela é cara.
A expansão europeia na África, a corrida pelo domínio da África. Vocês vão ler essa parte e eu preciso pular aqui. E para onde que nós vamos? De cá, nós vamos para cá, a legitimação das conquistas. Professora, mas a senhora colocou e não vai ler aqui para explicar? Não, essa parte não, mas essa me interessa. Ó. Mecanismos ideológicos do imperialismo. A conquista e a dominação da África e da Ásia pelas potências europeias exigiam justificativas ideológicas que ocupassem os interesses econômicos imediatos. Assim, muitos cientistas do século XIX aproveitaram a teoria da evolução das espécies criadas por Charles Darwin para formular o darwinismo social. Isso aqui é muito importante. Isso, ó, darwinismo social. Seguindo o mesmo princípio elaborado por Darwin para explicar a evolução das espécies, os darwinistas sociais defendiam que as sociedades se modificariam e evoluiriam, passando de um estágio inferior para um estágio superior. Segundo essa visão, cada povo se encontrava no estágio de evolução, podendo ser classificado numa graduação cujos extremos eram o selvagem bárbaro e o civilizado. Isso aqui é muito importante, muito importante, tá? Muito importante. Outra. Aí daqui a gente vai para cá. Daqui a gente vai para cá. A igualdade advinda da teoria da evolução social difundiu-se a ideologia da superioridade racial, centrada não nos indivíduos, mas nas características raciais do grupo. Entrava em cena a ideia de raça, considerada essencial para a análise da evolução dos povos. Isso aqui foi um problema, né? A gente acha que superioridade racial não existe, todo mundo é ser humano. Os darwinistas sociais acreditavam na relação entre as raças e as características físicas, morais, intelectuais, psicológicas e mentais. Significa dizer que as características físicas como a cor, o tamanho do cérebro, o tipo de cabelo, revelavam as qualidades morais e intelectuais de cada raça. Na mesma época e com o mesmo objetivo, utilizou-se a teoria do determinismo geográfico, elaborada pelo alemão Friedrich Ratzel, a partir de uma interpretação da teoria evolucionista de Darwin. Segundo ele, o desenvolvimento de uma nação depende do território ocupado por aquele estado. Isso aqui também é muito importante, viu? Muito. Deixa eu apagar esse aqui que ficou em cima do trem. Pronto. Muito importante. Aí. Beleza? A próxima. Questão número 1. A partir da segunda metade do século XIX, as potências europeias começaram a disputar áreas coloniais na África, na Ásia e na Oceania. Seus objetivos eram a busca por fontes de matérias-primas, mercado consumidor, mão de obra e oportunidade de investimento. As justificativas morais para essa colonização, no entanto, estavam relacionadas com o que se chamava de darwinismo social, que significava o quê? Que o homem branco de origem europeia estava imbuído de uma missão civilizadora, através da qual deveria levar para seus irmãos de outras cores, incapazes de fazer isso por si mesmos, as vantagens da civilização e do progresso, resgatando-os da barbárie e do atraso aos quais estavam submetidos. Pelo amor de Deus, né? Mas é verdade isso aí. 2. O movimento que representou a primeira revolução proletária e o primeiro ensaio de ditadura do proletariado, mesmo sendo duramente reprimido e derrotado, desferiu o primeiro golpe no capitalismo. Quem foi esse? Que trata-se de quem que eu estou falando? Da Comuna de Paris. 3. Quais as necessidades determinaram o imperialismo? A gente já respondeu isso aqui lá no terceiro slide. Fornecimento estável e barato de matéria-prima, mercados consumidores para escoamento da produção e mercados receptores de investimento. Essa aqui é descosta, até minha avó de ré, descosta, saberia essa aqui, hein? E 4 e última, no início do século XIX, o naturalismo alemão Karl von Martius esteve no Brasil em missão científica para fazer observações sobre a flora e a fauna nativas e sobre a sociedade indígena. Referindo-se ao indígena, ele afirmou, isso aqui é uma afirmação, tá? Permanecendo em grau inferior da humanidade, moralmente ainda na infância, a civilização não o altera, nenhum exemplo o excita e nada o impulsiona para um nobre desenvolvimento progressivo.
Esse estranho e inexplicável estado do indígena americano até o presente tem feito fracassar em todas as tentativas para conciliar inteiramente com a Europa vencedora e torná-lo um cidadão satisfeito e feliz. Com base nessa descrição, conclui-se que o naturalista von Martius, o que ele quis dizer? Ele desvalorizava os patrimônios étnicos e culturais das sociedades indígenas e reforçava novamente a missão civilizadora europeia, né, típica do século XVIII. Beleza, meus queridos? Então, até mais!